Fala galera, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam sobre a sua vida. Eu estou aqui para novamente compartilhar algo que possa edificar, fortalecer, consolar o seu coração, principalmente abençoar a sua vida de alguma maneira, né? Eu estava sendo edificado pelo Espírito Santo nesse período agora há pouco e o Senhor estava lembrando de algumas coisas relacionadas à nossa vida espiritual. Você sabe que uma das igrejas que foi repreendida em Apocalipse, ela nos ensina um princípio que nós não podemos deixar, né, na caminhada. Pelo contrário, nós devemos conservar à medida que nós avançamos no cumprimento do propósito de Deus. E eu, particularmente, não falo disso há muito tempo, mas sinto uma convicção no meu espírito de abordar Apocalipse, no capítulo 2, através do apóstolo João. O Senhor Jesus, ele envia uma carta para a igreja de Éfeso que ela abordava algumas coisas que são práticas, que não era só para a igreja de Éfeso, são práticas para nós hoje em dia. Versículo 1 diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Era uma igreja que perseverava, uma igreja que tinha labor. Ela não tinha somente trabalho. Laborar é você fazer com esmero, fazer com dedicação. E que não pode suportar homens maus, e que vos acha provos que a si mesmo declaram apóstolos e não são, e o achastes mentiroso. Tem perseverança, suportaste prova por amor ao meu nome e não deixaste esmorecer. Você vê que o início aqui é um início brilhante da igreja de Éfeso. Isso mostra para todos nós que, por mais que a nossa caminhada esteja num momento que, para a honra e glória do Senhor, as coisas estejam dando certo, né? Nós precisamos nos atentar a pontos que precisam de uma mudança. Porque aqui, logo no versículo 4, o Senhor faz a repreensão. Ele fala: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Essa palavra primeiro aqui é próton. Próton é a qualidade inicial, aquela avidez, né? Eu lembro que assim que eu me converti, rapaz, as coisas, elas realmente tinham mais cores, né? E à medida que o tempo passa, o nosso maior desafio é permanecer com as coisas brilhantes diante de nós. E eu acredito que uma das maiores chaves é você permanecer com um coração apaixonado por Cristo. Mas olha só, ele diz: tenho, porém, contra ti que deixaste ou abandonaste o teu primeiro amor. Esse primeiro amor aqui, obviamente, que muitos de nós já ouvimos, é o amor do Senhor para conosco, porque nós só podemos o amar se tivermos a revelação que Ele nos amou primeiro. O amor, ele não inicia em nós, ele inicia em Cristo e na obra da cruz. Mas a revelação que nós temos desse amor nos faz ser cooperadores na edificação da igreja nessa grande obra e para o cumprimento da vontade de Deus na nossa vida. Versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta às primeiras obras. Essa primeira aqui novamente é pronto, volta às maneiras iniciais. Obras aqui é o serviço, é o desejo, sim, aquele apreço pelas coisas espirituais, pela vida de oração, pelo devocional, por participar da coletividade da igreja, por ser um instrumento nas mãos de Deus. Essas coisas não podem, com o tempo, perder o valor diante dos nossos olhos. Pelo contrário, essas coisas, elas sempre devem ter um grande apreço. A gente tem que valorizar muito, valorizar seu instrumento nas mãos do Senhor, valorizar aconselhar as pessoas, valorizar a sua vida devocional, a maneira como você leva as coisas espirituais, é a maneira como você leva a sua vida, entende? Se você valoriza ou não, isso é o que tange a respeito do seu futuro, tá entendendo? E aqui a repreensão foi: lembra de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Então, assim, nós precisamos ter discernimento, e aqui eu não estou com nenhuma fala acusatória, condenatória, nada disso. Pelo contrário, aqui é na realidade um alerta para que nós venhamos a manter os nossos olhos fixos em Cristo Jesus, no autor e consumador da nossa fé. Porque hoje, como eu falei agora há pouco, nós só podemos amar o Senhor e a sua igreja, que é a noiva de Cristo,
pelo fato da revelação do amor dele por nós. E à medida que nós crescemos nessa revelação, nós podemos ser um instrumento cada vez mais útil nas mãos do Senhor. E qual é o desafio? O desafio é que as coisas não se tornem cinzentas para nós, não se tornem engessadas, monótonas. Assim, acho que uma das maiores características do homem e da mulher de Deus é que ele permanece com o coração de servo, apaixonado, que ama a vontade de Deus e que ama a igreja de Cristo Jesus, que tem apreço por estar junto com os irmãos, sabendo que isso guarda a sua vida e que você também pode ser um instrumento para a vida de outros. Então, muitos, infelizmente, acabam deixando de falar dessas coisas, são práticas espirituais, sabe? Orar, ler a Bíblia, ter um plano devocional. Fui nascido e criado numa igreja batista e nós tínhamos na época, né, hoje em dia ainda existe, né, EBD, Escola Bíblica Dominical. Assim, aquilo dali era uma das maneiras de mostrar, né? Hoje temos inúmeras formas de edificar a igreja. Você vê, eu tenho a graça de participar da minha igreja local, que é a Igreja Videira, e a maneira como edificamos também no ensino da palavra, isso demonstra a valorização que nós temos por isso. Nós valorizamos aquilo que Deus valoriza, e Deus valoriza a sua palavra. Você não pode descredibilizar a palavra do Senhor. E por que eu estou te falando isso? Porque existem esses moveres que são coletivos, mas existe o seu devocional, que é onde você vai para o seu quarto, ora seu pai que está em secreto, e seu pai te recompensará. A sua vida de oração é extremamente importante. Valorize os ambientes onde a igreja de Cristo está reunida, mas valorize também os momentos que você tem individuais, que o Senhor vai te dar marcos, vai te trazer assim, experiências profundas que vão ser como na vida de Jacó, né? Jacó, a Bíblia diz que o anjo tocou na articulação da sua coxa e a articulação dele foi deslocada. Foi uma experiência profunda que ele teve que trouxe uma marca. A sua vida também tem que trazer marcas daquilo que Deus tem feito, marcas que vão te conduzir ao propósito. Não deixe de valorizar, não deixe de ter os seus olhos brilhando na revelação do amor de Deus por você e da graça de Cristo Jesus. Que o Espírito Santo te conduza nesses dias. Esse é meu pedido sincero. Fique nessa paz. Compartilhe com mais alguém. Eu tenho certeza que isso pode edificar a vida de outra pessoa. Em nome de Jesus.